Olá, mais uma vez reunidos em nome de Deus, de Jesus, para os nossos encontros da sessão de desobsessão, da palestra da Casa de Fabiano, de quartas-feiras. Espero que todos estejam bem e vamos sintonizar, com esses amigos espirituais, com todos aqueles que se interessam por nós, para a nossa melhoria, para a nossa evolução. E sim, com esses espíritos nobres da caravana bendita de Frei Fabiano que nos acompanham, aqueles que torcem por nós pela nossa regeneração, pela nossa reparação de tantos débitos que temos. Aqui estamos, Senhor, em Teu nome, para iniciarmos mais uma vez a nossa prece como um louvor, como um agradecimento por tudo que temos, por tudo que somos. Permita, Pai querido, o amparo, o auxílio a nós e a todos esses que nos acompanham, seus familiares e todos aqueles que passam em nosso pensamento. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que estamos perdoando aqueles a quem achamos serem os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em novos erros e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos lá, na última reunião nós falamos sobre médiuns esclarecedores, reunião de médium esclarecedor, e agora no capítulo 66 nós vamos falar de reuniões de estudos mediúnicos. A reunião de estudos mediúnicos de ordem geral no grupo são necessárias. No curso delas, em dias e horários que não sejam prefixados para o de desobsessão, um dia diferente, os esclarecedores e os companheiros ouvirão os medianeiros de equipe registrando-lhe consultas e impressões, a fim de que os problemas suscitados pelas faculdades e as indagações de cada um sejam solucionados à luz dos princípios espíritas, conjugados com o Evangelho de Jesus. Mais uma vez, eles falam, em a gente juntos dirimir todas as dúvidas, esclarecer aqueles pontos onde nós estranhamos algum comentário, alguma fala trazida durante a sessão, o alinhamento de todos, como ele falou aqui, junto à doutrina e junto ao Evangelho de Jesus. Aconselha-se-lhes o estudo metódico de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, e por todas as obras respeitáveis que se relacionem com a mediunidade. Os benfeitores desencarnados e os espíritos familiares estudam sempre a fim de se tornarem mais úteis na obra da educação e do consolo junto da humanidade terrestre. É imprescindível que os lidadores encarnados estudem também. Então, mais uma vez, ele fala da instrução necessária, da gente dirimir dúvidas, até porque, gente, se a gente for lembrar, tem um tempo que nós ficamos aí às sombras, na Idade Média. Por quê? Porque nós pegamos os ensinamentos de Jesus, pegamos os ensinamentos daqueles que traziam o Evangelho nascente, interpretamos como bem queríamos ou como bem tivessem focado nos interesses, e o que deu? Nós tivemos guerras em nome de Jesus, nós tivemos as cruzadas, para a gente ver quanto erro a gente cometeu
em nome do Evangelho, em nome de uma religião. Então, é preciso que a gente não erre mais, porque a gente acerte, e para acertar precisa estudar muito, analisar, observar, tirar dúvidas. E mesmo assim, tem os livros, tem as leituras, hoje tem os vídeos, tem as lives, né? Que tanto oferecem para a gente não errar mais, não falar aquilo que não se deve, né, tomar cuidado com tudo aquilo que a gente passa, ensina, é super importante, né? Super importante. E aí nós vamos falar, aqui a gente vai pegar do Livro dos Espíritos, né? O prefácio. Vocês já viram, gente, o prefácio? Né? Acho que não é todos os evangelhos que tem. Aqui eu estou pegando, né, de Herculano Pires, mas tem aqui o prefácio, é prefaciado pelo Hermínio de Miranda, né? É do item que ele vai falar a introdução ali à doutrina, o estudo da doutrina, né? O prefácio vem antes, né? Ele fala que a mediunidade é território não mapeado. Olha lá, concluída a elaboração espírita e a reordenação e ampliação que ele deu na segunda edição do Livro dos Espíritos, Kardec dedicou-se à temática do Livro dos Médiuns. A mediunidade era e continuaria sendo de fundamental importância para o intercâmbio entre as duas dimensões da vida. Situava-se, portanto, em condição de elevada prioridade um estudo sobre suas complexidades e enigmas, né? Decifrar. Kardec tinha um interesse aqui com o Livro dos Espíritos, que os Espíritos nos esclarecessem para ficar claro, né? Como se fosse decifrando cada frase do Evangelho, que antigamente era muito difícil de ser entendido. Como de hábito, o livro contou com destacada participação das entidades em um momento em que Kardec passava a explorar território ainda não mapeado. Ninguém conhecia o Espiritismo, aliás, todos conheciam e desde sempre houve mediunidade. Então as pessoas se incorporavam, falavam através dos espíritos, tinha escritas, tinha até livros, né, como até hoje, mas será que era o que realmente os bons espíritos tinham ali para trazer para a gente, explicando melhor o Evangelho? Então Kardec codificou, né? É isso que ele fez, codificou e decodificou, né? Para que a gente conhecesse a pessoa mais simples, lê o Evangelho e tem ali as explicações, as respostas dos Espíritos, não tem mais como errar, né? É analisar e vamos aprender, né? Em mais de uma ocasião, ele expõe a sua opinião, Kardec, né? Oferece sugestões, mas adverte para a possibilidade de opções e alternativas que só o tempo seria capaz de definir com maior precisão. Uma vez mais é necessário, né, lembrar, ele não dogmatiza, né, não coloca dogmas no Espiritismo. Nos livros que Kardec trouxe, ele tira, pelo contrário, os dogmas, né? Então, muita coisa que ainda não está ao nosso alcance de compreensão, ele fala que o tempo vai trazer. Nem tudo foi também trazido à tona, porque nós estamos sem condições ainda de entender muita coisa, aos poucos mesmo, né? A Terra é um planeta de prova e expiação, então nós temos um tempo a mais aí para aprender as coisas que Jesus trouxe ao mundo, né? E que todos esses espíritos trazem até nós. Com o tempo nós vamos, com o nosso esforço, com o estudo, com a boa vontade que eles enxergam em nós para aprender, eles vão nos ajudando e vão trazendo esses conhecimentos. A mediunidade é um dos componentes, bloco central da doutrina.
mas ainda não se sabe tudo sobre seus mecanismos operacionais. A qualquer momento, até hoje é assim, ela pode surpreender com aspectos inusitados de difícil enquadramento em um rígido esquema de categorias pré-estabelecidas, que necessitam ser mais trabalhadas pela observação atenta e pela experiência. Isto é particularmente válido para a interação mediunidade-animismo, por exemplo. A demonstração explícita dessa postura encontramos, entre outras passagens, no capítulo 6 das manifestações visuais de O Livro dos Médiuns. Então é necessário que a gente estude todas as obras para entender, né? E O Livro dos Médiuns também é um livro que tem que estar junto com aqueles médiuns que fazem esses estudos, né? Não dá para a gente não conhecer toda a obra básica. Então vamos lá. No ensaio teórico sobre aparições, número 101 a 110, expõe o codificador suas reflexões e encerra o módulo com que caracterizei em diversidade dos carismas, volume 1, página 278, como declaração de humildade digna de seu porte moral e intelectual ao escrever. Longe estamos de considerar como absoluta e como última palavra a teoria que apresentamos. Novos estudos, sem dúvida, a complementarão ou retificarão mais tarde entendimento. Entretanto, por mais incompleta que ainda seja hoje, sempre pode auxiliar o estudioso a reconhecer a possibilidade dos fatos por efeito das causas que nada têm de sobrenaturais, né? A minha análise desse testemunho é a seguinte: é digno do maior respeito alguém como Allan Kardec que, empenhado no fundo da elucidação de questões vitais ao entendimento dos mecanismos da vida e contando com o apoio de eminentes espíritos, se recusa a assumir a postura de dono da verdade. Mas não apenas isso, ele deixa aberta a questão a futuros estudos, contentando-se com a satisfação de ter dado a sua contribuição, ainda que incompleta, ao seu esclarecimento. Este Diversidades dos Carismas, que é esse livro que ele cita, o volume 1, na página 279, também tem uma menção no Livro dos Médiuns, que saiu em 1861. Então esse prefácio do Livro dos Espíritos é por Hermínio de Miranda, né? Que a gente já conhece em vários livros e veio a ilustrar e falar sobre a posição de Kardec. Ele mesmo que trouxe tanto ensinamento para a gente, ainda fala que não é completo. Por que pode mudar, gente? Né? Porque nós estamos em constante mudança, né? O nosso planeta não está só com espíritos muito perfeitos, né? Então, não é a maioria os espíritos perfeitos. A maioria é ainda de espíritos imperfeitos, né? De provas, expiações, de pessoas que estão evoluindo, mas ainda seguindo nessa trajetória, né? Então, os espíritos que nos rodeiam, aqueles que estão aqui, mesmo aqueles que vêm em missão para nos instruir, para nos ajudar, muitos deles transitam ainda em planetas mais felizes, mas não tão superiores também, né? É como nós temos os nossos pais, temos os mentores, todos vêm em cada um na sua luta, cumprindo a sua missão, contribuindo com a obra de Deus, né? Então, estamos aprendendo a cada dia e cada um tem um momento, né? Nós estamos num momento de compreensão, de amadurecimento como espírito. Eles costumam falar
que aqui na Terra não tem muitos que já fizeram a faculdade do Espírito, não. Tá todo mundo aí, ensino fundamental, ensino médio, olhe lá, né? Tem muita gente ainda no jardim da infância do Espírito, que nem começou ainda a entender da gravidade, da perda do tempo dele em não estudar, né, sobre Deus, sobre Jesus, saber por que veio, para o que as coisas acontecem com ele, né, que não estão muito preocupados ainda com o lado espiritual, né? Então, vamos em frente, fazendo o nosso pouquinho, degrau por degrau, mas vamos em frente, vamos com todo esse conhecimento, a gente já tem condição de entrar aí em cursos mais avançados, né? Não vamos ficar só no básico, não. E no Evangelho, também segundo o Espiritismo, eu estou com uma tradução do Herculano Pires, e ele fala também no prefácio, né? Aí o prefácio desse livro é do Espírito da Verdade, né? Então a gente vê como é importante o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E ele fala aqui: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Novamente ele fala da missão de divulgar o Evangelho, de trazer o conhecimento para quantas pessoas a gente estiver próximo, tiver a oportunidade, né? Não é para pegar o livro e sair gritando nas praças, não é assim que Deus e Jesus esperam de nós a divulgação do Evangelho. É com o nosso comportamento, com o nosso exemplo, com o nosso entendimento. E claro, as pessoas que vierem nos procurar, se tivermos a chance de falar, né? Sem criar impositivos, né, para impor a nossa doutrina, para impor o nosso conhecimento, falar sobre o conforto, né, que nós temos, sabendo que existe a reencarnação, que vamos poder retomar, né, que vamos poder voltar e cumprir a nossa tarefa, né, nossa missão de cada encarnação. Desculpa. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Não é tão atual isso, gente? As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta, divino concerto, que as vossas mãos tomem a lira. Desculpe, eu acho que eu pulei aqui, olha. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta, e o coro dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que as vossas mãos tomem a lira, que as vossas vozes se unam e que num hino sagrado se entendam e vibrem de um extremo ao outro do universo, se estendam, né, de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do vosso fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. É o Espírito da Verdade. Tem uma nota de Kardec no rodapé e fala assim: a instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume ao mesmo tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo dessa obra. Por isso, foi aqui colocada como prefácio,
né? Então ele fala de novo, né, para a gente se instruir e para nos amarmos, né? Olha, fazendo a vontade do Pai. Aí sim, né? Você chamar Senhor, Senhor, terei sempre a presença de Deus, de Jesus, através desses espíritos enviados por eles para o nosso auxílio, para a melhoria de nossa instrução, para o conhecimento, para estarmos ligados com esses espíritos nobres, né? Não adianta só falar Senhor, fazer preces mecanicamente, então temos que estudar, aprender e praticar, né? Esse amor verdadeiro que Jesus fala, e também todas as instruções que nós estamos recebendo, que a gente procure transformar a nossa vida. É isso que o Evangelho faz, ele não exige, ele transforma a nossa vida, já que nós vamos ter uma visão diferente, um raciocínio diferente, com base no Evangelho, com base na vida de Jesus e com tantos espíritos que vêm nos auxiliar, trazendo essas informações, querendo que a gente faça parte desse grupo, o grupo, né, dos cristãos, daqueles que seguem o Cristo. Seguir o Cristo significa fazer o que ele fez, né? Ensinar o que Jesus veio nos ensinar e que nós estamos aprendendo. Vamos repassando, né? É isso aí, gente. A gente vai caminhando degrau a degrau, mas vamos conseguir. Jesus amado, protege-nos a todos nós, a todos aqueles que passam em nossos pensamentos. Deus, ilumina o nosso caminho para que desta vez, nesta encarnação, nós possamos fazer mais acertadamente parte desse roteiro de luz, mas com a verdadeira compreensão, com a compreensão do amor, nunca mais errarmos como erramos antigamente, e com interpretações que trouxeram interesses, dissensões, conflitos, que a nossa fala seja sempre a do amor, a da paz, e que todos possam participar desse banquete de luz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós estamos perdoando aqueles a quem achamos serem os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em novos erros e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Uma boa semana a todos.